Olá, sejam muito bem-vindos ao Dona da Autoestima Podcast. Meu nome é Meire Ellen, eu sou coach especialista em autoestima e eu gostaria de convidar você para participar do nosso canal no YouTube e também nas redes sociais do Instagram, Dona.da-autoestima. Não poderia deixar de agradecer sempre os meus apoiadores que acreditam e muito no meu trabalho, que é a Deville Calçados, Gabi Cílios, a Atmosfera que me veste, sempre me vestiu, a Calçados Usa Flex e também agora a The Beauty, que também cuida das minhas madeixas, para deixar eu mais estilosa, mais dona da autoestima, não é mesmo, gente? Bom, o episódio de hoje é um episódio bastante polêmico e esse episódio é no intuito de informar a você sair dessa zona de conforto e procurar ajuda. Lembre-se, sozinho não dá. E o tema de hoje é relacionamento narcisista. E eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Cecília Haddad. Doutora, seja muito bem-vinda. Ela é especialista em direito da família, não é mesmo, doutora? Eu sou especialista em direito da família e atuo com ênfase em relacionamentos abusivos. Então, em geral, advogo contra pessoas que tem o transtorno de personalidade narcisista. Exato. E antes da gente chegar nesse assunto, conte um pouco para nós, você é natural de qual cidade? Eu nasci em São Carlos, mas com um aninho eu já vim para Piracicaba, então eu me considero muito mais piracicabana. Ah, que legal. Que acho que eu voltei uma vez só para São Carlos depois desse tempo todo. E quanto tempo você já está exercendo a sua profissão? Eu sou formada há 21 anos, né? E com a temática relacionada a relacionamentos abusivos já faz uns 8, mais ou menos. Então, devido a esses casos que está tendo essa incidência de casos, né, de relacionamentos abusivos, você acabou, né, se especializando um pouco mais nessa área, né, lidando mais com essa área. Conte um pouco para nós o que é considerado uma pessoa narcisista. Bom, uma pessoa narcisista é uma pessoa que possui um transtorno de personalidade, onde ele é isento de uma capacidade de empatia. Então, normalmente as pessoas têm a ideia de que o narcisista é aquele cara arrogante, que se acha superior aos outros e menospreza e humilha, mas também, além desse tipo, existe o narcisista oculto, que a gente fala que é o vitimista. Aquele que está sempre doente, querendo a atenção de todo mundo, que se faz de vítima e com isso mantém todas as pessoas ao seu redor refém de seus desejos e necessidades. E como identificar uma pessoa narcisista? As pessoas em geral, elas têm um comportamento bastante diferenciado. Todo relacionamento abusivo, você identifica a partir do momento em que você impõe um limite, diz um não e a pessoa não aceita. Quando se trata de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, a insistência é muito maior. Então, se a pessoa ela não entende de um jeito, ela vai te manipular para você fazer o que ela quer de outras formas, de outras formas, até a hora que você cede, cai no jogo de manipulação, no abuso emocional e faz exatamente o que a pessoa está esperando que você faça. É interessante. Nós temos que ficar atentas, né, doutora, aos sinais. Os sinais, eles começam pequenos e depois eles vão crescendo, né? E como inicia um ciclo de abuso com a vítima? Então, inicialmente, o narcisista, em geral, principalmente esse que aparenta uma arrogância, que aparenta achar e acreditar piamente que ele é melhor que a humanidade, eles são muito sedutores. E eles têm uma oratória muito grande. Então, antes de tudo, eles vão analisar a vítima, ver o que essa mulher gosta, por exemplo, quais são os valores dela, e eles vão personificar essa pessoa desejada por essa mulher. Então, eles vão seduzi-la com base naquilo que elas desejam, eles vão
personificar aquele desejo. E aí ela vai se apaixonar de pronto, porque ela vai acreditar que ela conheceu o príncipe encantado. E com o passar do tempo, ele vai mostrar que ele não tem nada a ver com aquela figura que ele inventou. Eles são muito sedutores, muito. E qual que é o perfil que a pessoa narcisista procura para fazer de vítima? Bom, como eles têm uma necessidade muito grande de receber atenção, de ser o centro, de ser admirado, de ser bajulado, em geral, eles escolhem pessoas que naturalmente são muito empatas. Aquelas pessoas que ajudam todo mundo, aquelas pessoas que deixam a si mesmas para segundo plano para resolver um problema de uma outra pessoa. Aquela pessoa que se doa demais. Eles adoram esse tipo de personalidade porque eles vão receber exatamente aquilo que eles querem, né? Que é a bajulação, a atenção, ou mesmo dinheiro, ou mesmo a parte sexual. Então, nesse perfil também, as pessoas dependentes emocionalmente. As pessoas dependentes emocionalmente têm uma grande chance de atrair uma pessoa que tem esse transtorno. E por que a convivência ou relacionamento com esse tipo de pessoa é tão danoso com os narcisistas? Porque como eles querem ser muita atenção, eles querem ser muito bajulados, eles querem que as suas próprias necessidades sejam satisfeitas, eles só olham para ele. Então, eles não reconhecem a parceira, eles não reconhecem as necessidades emocionais dessa parceira, eles não respeitam os sentimentos dessa parceira, eles não respeitam os limites caso essa parceira venha a dar limites, porque muitas vezes ela não consegue. E com isso, com o tempo, existe uma relação em que a pessoa só recebe e não se doa. E acaba sendo tão grande esse abuso, principalmente do ponto de vista emocional, quando não financeiro e quando não sexual, que a pessoa acaba se destruindo emocionalmente, com várias sequelas. O que é mais interessante de um relacionamento desse, quando você está conhecendo um parceiro ou está lidando com alguém, porque existe vários tipos de narcisismo, inclusive em famílias, né? O autoconhecimento é principal, é primordial para você saber discernir até que ponto deve ser levado em conta aquele pedido ou não. Sim. Né? Então, quando você se conhece, é primordial, gente. Eu costumo sempre conversar com as minhas mentoradas para elas voltarem para dentro de si. Porque quando você conhece, nenhum mundo externo consegue te dominar, não é verdade, Porque você doutora? sabe os seus limites e aquilo que você pode trocar ou aquilo que você não pode trocar, né? Com certeza. Isso só vem realmente desse olhar para dentro. Com certeza. E como que o narcisista, assim, ele consegue destruir mesmo a vítima, né? Ele chega nesse ponto mesmo. Porque para ele obter tudo que ele deseja, né, ou sexualmente, ou financeiramente, ou emocionalmente, essa pessoa com quem ele está não pode dizer não. Então ele manipula. Então se ela coloca um limite, ele vai tentar falar que ela está errada, ele vai culpá-la. Ele vai falar que ela está exagerando, porque ele quer receber aquilo que ele acredita que ele deve receber, porque ele é uma pessoa que ele tem uma concepção de si mesmo que ele está acima da média e que todas as outras pessoas vieram no mundo para servi-lo. Então, esse excesso de manipulação faz a vítima perder o senso de realidade, porque ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa argumentação. E se a vítima não se conhece, como que é o ponto que você relatou, que é extremamente importante, se ela não sabe quem ela é, se ela não sabe os limites e aquilo que ela pode trocar e aquilo que ela não pode trocar, ela acaba caindo. E doutora, a Lei Maria da Penha cabe para esse tipo de abuso? Cabe. A Lei da Maria da Penha, ela pune violências domésticas, familiares e de relações íntimas. Então, se você tem um relacionamento com um homem narcisista, um namoro, um casamento ou uma união estável, você pode estar com ele ou não estar mais com ele, e ele comete essa série de abusos psicológicos,
A lei da Maria da Penha, ela criminaliza a violência psicológica, a manipulação, a humilhação, o isolamento, a violência patrimonial, porque alguns narcisistas tiram sim dinheiro da vítima, que daí passa para ser o estelionato sentimental, através do afeto ele consegue tirar muito dinheiro. Sim. E também a violência física, porque tem alguns narcisistas, em geral, eles são muito controlados. Mas tem alguns que passam dos limites, podendo sim chegar a uma agressão física e sexual. E, doutora, um narcisista é considerado uma pessoa monstro? No meu entendimento, sim. Eu também. Uma pessoa que ela não consegue ter empatia pelo outro ser humano e que acha que todo mundo deve servir às suas próprias necessidades, eu não vejo isso como uma pessoa próxima ao anjo. Eu vejo ela mais como próxima a uma pessoa monstro. E eles são capazes de amar, se apaixonar? Não, eles não são, porque para você amar alguém, você tem que minimamente conhecer esse alguém, né? Você tem que admirar. E essas pessoas, elas nem enxergam o outro na relação. É difícil de imaginar isso para quem nunca viveu com um narcisista, né? Mas eles não enxergam o outro tá ali para satisfazer as necessidades emocionais deles. Então, eles não se apaixonam, eles não têm empatia. O que eles têm é o frenesi. Então, eles acabaram com um relacionamento e iniciaram outro. Eles ficam ali naquela vibe, naquela empolgação, porque eles estão tendo o suprimento de uma pessoa nova. Mas isso não quer dizer que eles estão amando ou estão apaixonados. Eles estão no frenesi de ter encontrado uma nova vítima, só isso. Nossa. É bem racional e é bem uma lógica instrumental, que a gente fala, uma lógica de uso. Então, as pessoas acham que é amor porque ele aparenta, principalmente da porta da casa para fora, ele aparenta que ele é um cara super doce, gentil, e dentro da casa ele menospreza essa mulher, ele humilha essa mulher, ele tem uma técnica que chama triangulação, que ele compara essa mulher a outras mulheres, e às vezes muito de uma maneira sutil. Por exemplo, ele vai num restaurante, ele tá com uma moça, aí sutilmente ele começa a olhar para a moça do lado, da mesa do lado, e a pessoa com quem ele se relaciona começa a se sentir constrangida, chateada, incomodada, menosprezada, né? Ferida na sua autoestima. Com certeza. Né? Como eu tô com um homem que olha para outra, mas é muito sutil. Aí se ela estoura e fala, poxa, você tá olhando, você tá me desrespeitando, você é a louca. Essa frase, você é a louca, é emblemática com o narcisista. Eu adoro quando me falam que eu sou louca, porque aí eu me torno mesmo. Então... Não é verdade, doutora? Só não pode levar isso pro judiciário, né? Se a louca no judiciário não pode. Daí eu controlo, falo para os meus clientes, segura a onda, porque o juiz não entende a profundidade dessa relação tóxica. Com certeza. E esse tipo de relação que também existe agora, as redes sociais que estão totalmente abertas, cabe também uma pena para este agressor? Então, hoje a violência psicológica, ela se tornou um crime pelo artigo 147b do Código Penal, né? Através da Lei da Maria da Penha, que criminalizou a violência psicológica contra a mulher. Então, sim, é apenado a violência psicológica. Agora, volto a falar. Quando eu tentei diversas formas obter uma medida protetiva de violência unicamente psicológica, eu não tive sucesso junto ao Poder Judiciário. E foram várias as tentativas. Por que será, doutora? O Judiciário ainda não consegue ter um olhar protetor para a violência psicológica dentro do meu humilde entendimento, né? Pelo menos a experiência que eu tenho. Certo. Eles não conseguem ainda entender o que é uma pessoa que tem esse transtorno, porque ele aparenta ser uma pessoa excelente. Não tem como provar, talvez. Exatamente, fica muito difícil. Por exemplo, até uma psicóloga, ela tem que ter um olhar específico para quem tem esse tipo de transtorno. Não é qualquer psicólogo que pode cuidar de uma relação dessa. E aí, no caso, se envolver um terceiro, um psicólogo, para avaliar melhor essa pessoa, aí é considerado como prova?
Então, a Lei Maria da Penha, ela estabelece que, primeiro, você tem que dar um excessivo poder à palavra da vítima, o que na prática não acontece. Outra coisa que a lei dispõe é que, se você levar provas, tipo um laudo da psicóloga, um atestado de um psiquiatra, em tese você receberia a medida protetiva. Eu não tive sucesso levando toda essa documentação e foram vários pedidos que eu fiz. E todos não foram concedidos. Então, assim, a experiência que eu tenho é que, se a mulher não leva efetivamente um tapa, não é lesada patrimonialmente ou violentada na parte sexual, ou até mesmo, aí em casos mais graves, lesões graves, né, lesões físicas graves, eu não vejo a concessão de medida protetiva. Que pena. Que pena. Que pena. É uma coisa a se sensibilizar. Com certeza. E como essas vítimas chegam até você? Bom, eu tenho um Instagram que eu falo sobre direito de família. E em alguns momentos eu relato sobre esse tipo de perfil, né? E aí as pessoas se afinizam porque elas se reconhecem naquelas histórias e naqueles vídeos e acabam me procurando. Eu tive um relacionamento desse tipo durante um tempo e por isso eu consigo compreender essa mulher em profundidade, porque as técnicas de manipulação são praticamente as mesmas. Quem passou uma vez sempre vai enxergar, né? E aí eu consigo auxiliar melhor porque eu já passei por isso e eu entendo como as coisas funcionam. Quando o narcisista desiste da vítima, ele chega a desistir ou é a família dessa vítima ou até a própria vítima toma conta disso? O que geralmente acontece, doutora? Para a vítima dar um basta, ela realmente tem que ter uma procura aí para resgate da sua autoestima. Uma intervenção. Tem que ter uma ajuda, uma colaboração, ela tem que procurar a voltar a gostar de si mesma, a recuperar a si mesma, né? Porque ela se perdeu nessa relação. Então, sem esse movimento é muito difícil ela romper. O que acontece é ele romper, é ele descartar. E como que ele faz isso? A hora que ele humilhou essa mulher, a hora que ela não tem mais como dar nada a ele do que ele veio buscar, nenhum suprimento emocional, sexual, financeiro, ela não é mais útil a ele e ele descarta ela assim, a queima-roupa mesmo. Do dia para a noite, ele chuta, acabou, não quero. E tem grande chance de, um dia depois, ele já está desfilando com outra mulher na frente dela para mostrar o quanto descartável são as pessoas na vida dele. E quando ele se envolve com talvez essa pessoa que já fica, né, num plano B, vamos dizer assim, não tem a ver com sentimentos, tem a ver com que ele realmente conseguiu uma segunda, terceira ou quarta vítima para ele sentir essa sensação de poder sobre as pessoas, é isso? Porque assim, é muito difícil uma pessoa que tem esse transtorno ser fiel. Em geral, eles não são fiéis. Eles podem não ter relação sexual com outra pessoa, mas eles estão sempre flertando, eles estão sempre seduzindo, eles estão sempre jogando um melzinho e preparando a próxima vítima. Então, quando ele descarta a pessoa com quem ele está, essa próxima vítima, ela já veio aí sendo seduzida por um certo tempo. Ele vai aparentar que está apaixonado até para agredir a anterior, mas não é. É o frenesi de uma vítima nova que ele está tendo aquele suprimento que ele não estava tendo com a anterior, por isso que ele a descartou, né? E como que funciona? Como que é o andamento do processo nesses casos no judiciário? É demorado, doutora? Costumam ser? É demorado, é super cansativo advogar contra uma pessoa que tem esse transtorno, porque na frente do juiz ele vai ser o cara mais fantástico do mundo. Ele vai ser o cara que vai performar, ele é teatral, né? Então, ele vai performar ser o cara perfeito, vai manipular, colocando que a ex é louca, que ela não respeita ele, vai se fazer de vítima. Então, a gente tem que ter muita estratégia
para que esse teatro não seja aplaudido, acolhido pelo Poder Judiciário. É um trabalho árduo, cansativo e nem sempre dá certo, porque assim, a gente sabe que a nossa sociedade ela é machista e o machismo também está estruturado dentro do Poder Judiciário, não só com juízes do sexo masculino, mas também com do sexo feminino, né? Sim. Então, é muito sutil. Tem que estar todo momento colhendo prova e cuidando dessa mulher, cuidando da autoestima dessa mulher. É essencial que ela tenha um processo de resgate da sua autoestima durante o processo de divórcio, de separação, porque como é muito pesado, ela tem que estar forte, ela tem que estar inteira, ela tem que estar gostando dela. Com certeza. Como sair dessa relação? Não existe outra maneira de você se libertar definitivamente de um narcisista a não ser tendo contato zero. Por quê? Porque ele descarta, mas a hora que você tá um pouquinho melhor, ele volta. Uau. Então, ele não te libera. Então, você tá bem, você começou a resgatar a sua autoestima, você começou a gostar de você, mas tá no comecinho disso ainda. Ele sentiu que você tá um pouquinho melhor, ele vai lá e ele vai fazer de tudo pra falar que ele mudou, que ele é um cara legal, que ele te ama e a chance da pessoa voltar é grande. Então, assim, contato zero para que ele não chegue é a melhor coisa. E por que contratar uma advogada especialista em relacionamentos abusivos? Você acha que gera uma maior empatia? Além de uma empatia de entender profundamente o que essa pessoa está passando, as estratégias perante o Poder Judiciário são outras. Quando você não enxerga o abuso, você não consegue ter estratégias com os instrumentos jurídicos para proteger a sua cliente. Você não consegue. Você só pode proteger aquilo que você enxerga para você criar uma estratégia em cima daquilo. Mas não é só o advogado. Sim. Tem que ter um apoio, alguém que consiga ajudar essa mulher a resgatar a autoestima dela. Porque só o papel do advogado não funciona também, porque ela fica muito desestruturada. Completamente. E foi aquele bate-papo que a gente teve na sua sala, que você quis realmente se inteirar sobre esse assunto, para também conseguir conduzir melhor a situação com a cliente e também ter um maior entendimento para também unir provas mais reais, né? Para conseguir vencer, para conseguir ter um sucesso nesse processo, nessa separação, não é mesmo, doutora? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes é: não respondam mais mensagem do WhatsApp. Deixa que eu respondo. Por quê? Porque daí elas estão no emocional, Sim. Elas falam mais do que deve, e tudo que elas falam pode ser usado contra elas. Então, eu acabo intervindo nisso e também acabo intervindo no contato zero dentro do que dá para fazer, né? Porque existem filhos em comum, esse contato zero prejudica um pouquinho. E quais cuidados que uma advogada deve ter quando se tem um divórcio com uma pessoa narcisista e quando a relação obtém filhos? Então, aí complica um pouquinho mais, porque esse pai vai ter direito à convivência com os filhos, né? E às vezes ele se utiliza dessa convivência com os filhos para agredir a mãe. Ou para saber da mãe através dos filhos. Não é arriscado, doutora? Tanto é que está tendo alguns projetos que agora, quando existe a violência contra a mulher, não vai ter mais a guarda compartilhada. Estão tentando ter algumas modificações aí para a proteção dessa mulher, porque o narcisista manipula inclusive os filhos contra a mãe. E aí até praticando, né, ato de alienação parental. Aí começa a virar uma violência atrás da outra. Meu Deus. É assustador, né, doutora? O que a gente costuma fazer é pedir, por exemplo, que a mãe dessa pessoa que está se divorciando entregue os filhos ao pai, não ela diretamente. Porque o problema é com ela, né? É com ela. E aí, com a família, ele se afasta essa pessoa da família? Ele tenta? Uma das formas dele conseguir manipular essa mulher é provocando o isolamento dela, das pessoas que ela gosta, porque dela fica mais enfraquecida. Aí, tudo que ele fala contra ela, ela acaba internalizando,
porque ela se sente fragilizada, porque ela está desamparada, porque ela não está gostando dela mesma naquele momento. E ela acaba internalizando aquele discurso de que ela é culpada, de que ela é ruim, de que ela não é o suficiente. Ela acaba internalizando aquilo e ele consegue dominar ela cada vez mais. Então, o afastamento é uma das formas que ele se utiliza para dominar essa mulher. Eu percebo, assim, até nas minhas redes sociais, que quando eu comecei a abordar esse assunto, né, que é bem polêmico, muitas delas entraram em contato comigo, que inclusive estão num relacionamento, num casamento, e enxergam tudo por fora, sabem realmente a situação, mas na hora que você dá a ferramenta para ela tomar uma iniciativa e começar a querer mudar a sua vida, eu percebo que tem um pouco de autossabotagem. Seria essa a palavra mesmo, doutora? Existe, porque existe uma dependência emocional dessa vítima. Então, enquanto ela não gostar dela o suficiente, ela vai acreditar internamente que ela precisa dessa relação. Então, ela precisa, aí já não é um trabalho mais do advogado. Sim. Ela precisa resgatar esse amor próprio. Ou se ela nunca teve esse amor próprio de verdade, porque uma coisa é você achar que você se gosta. Outra coisa é você se gostar. Existe um caminho muito grande. Muito, com certeza. Né? Com e certeza. o se gostar não é só a aparência física, é gostar de quem você é. E saber quais são os seus limites, quais são os valores que você tem na vida. Se conhecer, né? Se conhecer. Qual conselho você daria para quem está vivendo isso e está nos assistindo agora? Olha, uma relação com um homem abusivo do tipo narcisista, ele gera um transtorno pós-traumático muito grande. Então, essa pessoa pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, câncer, outras doenças psicossomáticas. Então, não chegar a esse ponto para romper a relação. Ouvir as pessoas amigas, os familiares. Entendeu? Então, às vezes essa pessoa também não tem essas pessoas, porque ela já está há muito tempo afastada. Buscar ajuda profissional. Com certeza. Né? Eu tenho uma amizade que viveu ou está vivendo uma relação narcisista. E é incrível como em pouquíssimo, em um mês, uma pessoa muda a cabeça de outra, né? E você, como amiga, familiares, acabam se tornando estranhos para essa pessoa. E ela simplesmente te isola de tudo para viver essa paixão. Em busca de uma paixão que não existe. Eu fiquei assustada, eu como amiga de infância. Eu não imaginava que fosse tão envolvente assim. E é assustador. Porque, assim, todos nós, apesar da gente conseguir se gostar, a gente também tem as nossas carências. A gente também tem as nossas falhas para conosco mesmo. Dentro do íntimo, né? E esses tipos de homens narcisistas, eles sabem aonde há a falha. Eles sabem aonde a gente está devendo para a gente mesma. E é lá que eles vão atacar. Então, é no seu ponto mais fraco. Sabe aquela frase, entre tubarões não sangre? Sim. Então, esse homem você não pode sangrar perto dele, porque é lá que ele vai colocar o dedo na ferida. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai enfraquecendo essa mulher. Porque quando você tem algumas feridas de autoestima, mas você está perto de pessoas que te elevam, gostam de você, veem os seus aspectos positivos, você não entra nelas. Mas quando você está do lado de uma pessoa que todo dia fala sobre essas feridas, capaz que você não aguente. Sim, com certeza. Doutora, você viu que delícia o nosso podcast? Né? Passa tão rápido, não é mesmo? Muito. Que bom, quero agradecer muito a sua presença aqui no meu podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Que delícia ter você aqui e trazendo muita informação para ajudar as mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos, não é mesmo? Porque o transtorno de personalidade narcisista é a cereja do bolo. Com certeza. Mas existem abusos mais sutis, né? Com certeza. Mas que são abusos. Com certeza. Então, muito obrigada. E eu espero você no próximo podcast, Dona da Autoestima. E um super beijo. Mas antes de eu desejar um beijo,
Gente, eu quero agradecer também os meus apoiadores, que são uns... eu sou muito privilegiada de tê-los comigo. E eles presentearam a minha convidada, aí, doutora, a The Beauty, com um procedimento que eles são maravilhosos. Olha só. Olha que gostoso. Que gostoso. A Deville Calçados, que também é uma marca, é uma loja de multimarcas, tem várias marcas, também te presenteou com um mimo. A Gabi Cílios, que ela é maravilhosa, ela que põe os meus cílios, eu já acordo pronta e eu adoro praticidade, gente. Então, aí, doutora, vamos ver se você não se anima, põe uns cílios com a Gabi. Vou ficar dona da autoestima. E para completar, o nosso novo apoiador, que é a Usa Flex Shop em Piracicaba, também quis te presentear com este mimo. Espero que você goste, viu, doutora? Adorei, obrigada por tudo. Eu quero fazer um agradecimento especial para minha equipe incrível, que é a Connect Marketing, que está comigo agora nessa nova empreitada. E juntos, sempre juntos, né? Nunca ninguém sozinho vence. Então, muito obrigada pelo apoio e pela parceria. Um super beijo para todos vocês que me assistem do podcast e também para a Connect.